A paz do Senhor a todos. Estamos hoje com o templo aberto. É a primeira reunião que nós fazemos e vamos ministrar esta palavra que está no capítulo de número 22 do livro de Números. Vamos fazer uma leitura. Eu quero agradecer a você que está assistindo às pregações e nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, você que está dando o seu like aí, fazendo a divulgação. Tenho me comprometido, inclusive, em fazer orações por você que faz parte deste ministério, seja aqui na igreja ou seja através da divulgação virtual. Então, capítulo de número 22 do livro de Números, se você puder se colocar em pé, por favor, faça isto. Agora é com a igreja que eu estou falando. Versículo 1 diz assim, o título da pregação, antes da leitura do texto. A segunda ordem. Como que é? Como que é? Depois partiram os filhos de Israel e acamparam nas campinas de Moabe, da banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu amaldiçoares será, que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui essa noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu, ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, saiu fora aqui. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão se levantou pela manhã
albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Até aí é a leitura que nós vamos fazer e faremos um momento de oração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, buscamos a necessária ajuda que sempre temos recebido neste lugar, ó Deus, quando ministramos a Tua palavra. É testemunho o Teu povo que tem recebido as ministrações de acordo com o Teu coração. O Senhor tem falado conosco neste lugar. Independente de quem use este momento para ministrar a palavra, os vasos de fato são de barro, mas o conteúdo é de ouro. A Tua presença é algo extraordinário e nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para ministrar de acordo com a Tua vontade, de acordo com a graça que o Senhor tem concedido a nós. É em nome de Jesus a nossa oração, é a nossa gratidão. Amém e amém. Vocês podem se assentar e nós passamos a ministrar a palavra de Deus com este título, a segunda ordem. Falar a respeito de Balaque e de Balaão, pensar nesse profeta, não tem o objetivo de falar de forma aprofundada, exauriente, sobre o que realmente este homem significa. De fato, interessamos muito mais em ouvir o que Deus tem para nós, qual é a palavra de Deus para o nosso coração, do que o que significa realmente, quem era este homem. Será que este homem era um profeta de Deus? Ele era um falso profeta? Ele era um profeta que se desviou? Não vou detalhar a respeito disto, mas podemos sim, sem gastar muito tempo, usar de uma forma rápida a informação que a Bíblia nos traz a respeito. O que a Bíblia diz a respeito de Balaão? Quem era ele? Quem era este homem? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, capítulo 31, versículo 15 e 16 de Números, está escrito: Moisés disse-lhes: Deixaste de ver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Josué capítulo 13, versículo 22, está escrito: Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E ainda Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, vai nos dizer: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E a carta de Judas, no versículo 11, vai dizer: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, de uma forma rápida, podemos entender que toda a informação da Bíblia Sagrada a respeito de Balaão e toda a simbologia que ele traz não é de um homem de Deus, não é de alguém que tenha entrado para a história com uma boa referência, como um bom símbolo de verdadeiro servo de Deus, de verdadeiro filho de Deus. Nós entendemos por estas informações da Bíblia Sagrada. Se você for estudar extra-bíblico, vai encontrar vários comentaristas, várias informações e também contradições sobre quem poderia ter sido este homem. Por agora, nós ficamos com isto, com esta informação de quem era este homem. Acontece que quando nós chegamos aqui, no capítulo de número 22, nós encontramos aqui, versículo 20: Veio, pois, o Senhor a Balaão
de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Aqui nós encontramos um problema. Aqui nós encontramos um texto de difícil compreensão. Porque Deus vai dizer a este homem: pode ir. Ele se levanta pela manhã e vai. Versículo 20 diz que Deus fala para ele: você pode ir. Mas você encontra versículo 21 que ele vai, versículo 22, a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Como pode ser que Deus dê uma ordem, dê uma permissão e depois se irrite com alguém porque alguém fez exatamente aquilo que Deus disse que poderia ser feito? Qual é a dificuldade de interpretação desse texto? O que realmente está aqui? E a questão não é gramatical, não é entender se existe uma dificuldade na gramática. É, após a compreensão de qual é a explicação para isto, entender o que é que isto se aplica à minha vida e o que eu posso aprender com isto, o que tem de validade para mim nesta oportunidade. De fato, todo esse texto não está a leitura completa, eu não terminei toda a leitura. Tem muitas lições que nós podemos aprender aqui. Eu ficaria uma semana pregando só a respeito deste texto, porque tem muitas informações importantes e muitas lições que nós podemos aprender aqui. Podemos aprender uma lição até mesmo negativa com Balaque, que para nós seria positiva se entendêssemos aquilo que ele fez. Ele manda os seus homens, os seus mensageiros, os anciãos do seu povo. E quando Balaão diz: nós não vamos, ele não deixa por isso mesmo. Ele não desiste no meio do caminho, ele não fala, já que ele não quer vir, fazer o quê? Não, ele insiste, apesar de ser uma intenção maligna, apesar de ser algo reprovado por Deus, cumpre-se o que Jesus disse, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiro cristão, também não deveríamos desistir com facilidade quando temos dificuldades diante de nós. Mas isto sim, uma lição negativa, alguém que de uma forma negativa fez a coisa errada, inclusive, nós deveríamos aplicar de forma positiva nas coisas que agradam a Deus e que são do coração de Deus, como cantamos aqui nesta noite. O que é que o texto tem de complicado e como podemos entender isto? É fácil entender, é fácil descobrir o que está acontecendo. O próprio título da ministração desta noite faz você entender o que é que está acontecendo nesse texto. Olha só, se você entender versículo 9, versículo 8, ele disse-lhe: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. O que é isto? Isto é a primeira ordem. Isto está na primeira oração. O povo já, através de seus emissários,
já haviam recebido uma resposta de Deus. O profeta se coloca em oração para pedir uma resposta e uma ordem a respeito do assunto. A ordem de Deus está clara, ele não coloca nenhuma dificuldade de interpretação. A palavra é simples, você não vai com essas pessoas, porque este povo é um povo bendito, esse povo é um povo abençoado, você não pode amaldiçoar o povo que eu abençoei. Ponto final, a resposta está aí, esta é a primeira ordem. Acontece que, de acordo com esses textos que nós entendemos, por isso fiz a questão de separar o que a Bíblia fala a respeito desse homem, a Bíblia faz questão de dizer que ele amou o prêmio da injustiça, ele amou o prêmio levados pelo engano do prêmio de Balaão. Seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, Pedro 2,15, que amou o prêmio da injustiça. Então, quando aquele segundo grupo de emissários, trazendo não só ouro e prata, mas trazendo também uma proposta, e a proposta não é só o ouro e a prata que nós vamos dar a você, tudo o que você quiser, não haverá nenhum limite, o que você falar, a partir de agora você manda, esta é a proposta, você vai ser grande entre os moabitas e até representante aqui dos midianitas, você vem simplesmente e faz o que nós estamos pedindo, porque nós temos uma boa proposta, se entendermos o que Apocalipse, Pedro, Judas, Josué vai falar a respeito deste homem, nós entendemos que de fato ele já tinha uma resposta de Deus, a resposta era esta: não vá com esse povo, você não pode amaldiçoá-los, porque eu os abençoei. Só que quando vem uma proposta maior, quando vem uma oferta que me parece um pouco melhor, mais atrativa, ele vai dizer o seguinte: fica comigo aqui essa noite. Ele poderia simplesmente ter dito: eu já dei a minha resposta, Deus já deu a resposta, vai embora, eu não posso ir com vocês, não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado por Deus. Então, ele vai fazer uma segunda oração. Nesta oração, ele vai falar com Deus a respeito de uma coisa que Deus já tinha falado. Deus já tinha falado não, mas quem sabe com uma oração diferente. Quem sabe com palavras diferentes, quem sabe eu consiga falar com Deus e Ele agora com essa proposta que foi feita, quem sabe isto possa agora, quem sabe Deus possa mudar de ideia. Mas a palavra de Deus nos apresenta um Senhor que não muda, um Senhor que uma vez que Ele falou, está falado porque Ele é Deus. No entanto, Balaão não entende isto. Balaão, interessado nesse prêmio, interessado na proposta, ele vai falar com Deus novamente, e Deus vai dar a resposta para ele. A resposta está aqui: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, já que eles estão te chamando, você quer saber o quê? Você quer saber se o não que eu falei antes mudou para sim? É isso que você quer? Você quer ir com eles? Você quer mesmo amaldiçoar o povo que eu disse que você não pode amaldiçoar? Tudo bem, você quer ir, pode ir. Só que tem uma coisa, você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. É isso que ele está dizendo. Você vai para amaldiçoar esse povo, mas você só vai fazer aquilo que eu mandar. Você só vai conseguir fazer. Esse povo é protegido, esse povo é povo especial. E vou te dizer que profeta, seja ele profeta afastado ou não, se ele é um profeta de Deus e se ele entende, certamente se Balaão não soubesse, que resposta era esta? Quando Deus disse assim, quando o texto fala e deixa claro que o anjo se colocou na contramão, e se colocou na contramão porque ele ia. E se ele é um homem de Deus, se ele é alguém que não é tudo isso aqui que a Bíblia está dizendo que ele é o que alguns outros comentaristas vão falar a respeito. Ele vai colocar diante de Deus a sua própria palavra. Ele vai dizer para Deus: como o Senhor pode se colocar na contramão do meu caminho, se o Senhor mesmo me mandou ir?
Ele diria para Deus aquilo que Deus falou, porque ele sabe muito bem que a palavra de Deus não volta atrás. Ele sabia muito bem que aquela segunda ordem, aquele segundo mandamento, aquela segunda permissão, não era algo do coração de Deus, não era a vontade de Deus, não era uma resposta que dizia: você pode ir, porque você está fazendo a minha vontade, é isso que quero para você. Fica claro que o que ele fez foi do seu próprio coração, que Deus reprovou, e você já entende o restante da história. Não vou falar a respeito das profecias de Balaão, não vou falar das 4 parábolas que ele contou, não vou entrar em detalhes sobre o significado de cada uma delas, mas pensar agora a respeito da aplicação disso que nós estamos ouvindo, desta verdade, desta realidade da segunda ordem, no que diz respeito à aplicação na nossa vida. O que é que isto significa para mim e o que é que isso significa para cada verdadeiro cristão. Eu queria tentar colocar algumas ilustrações, alguns exemplos, para que você compreenda a aplicação disto. Você, como homem de Deus, como filho de Deus, como ovelha do Senhor, no mínimo, deve entender que Deus fala com você. Jesus disse isto: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. De maneira nenhuma seguirão ao estranho. Então, se você é a ovelha do Senhor Jesus, o bom pastor está dizendo que você conhece a voz dele, que você sabe quando ele está falando. Assim como aquele profeta sabia que era Deus, não é um Deus com letra minúscula, pode analisar, é o Jeová, o Deus de Israel, que está falando com aquele homem. Deus está dizendo: não vai, não é para ir. E eu penso que se você é um homem de Deus, também sabe quando o pastor, o verdadeiro pastor, o teu Senhor, te responde, quando você se coloca diante dele em uma oração para dizer: a respeito deste assunto, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade a respeito disto? O que o Senhor quer que eu faça a respeito deste assunto? Sem dúvida, nós servimos um Deus que fala, e se você é cristão de verdade, terá a resposta do Senhor. Agora a minha pergunta é simples: você fica com a primeira ordem? Você fecha com a palavra de Deus? Você realmente entende o que Jesus está falando? E quando ele fala para você, e se a resposta dele é não, você aceita não como resposta? Ou você abraçou a nova teologia, que diz, apresentando numa interpretação negativa daquela que eu estava falando, você não deve aceitar um não como resposta. E aí você começa a aplicar isto em relação a Deus, e muitas vezes vai usar exatamente esta linguagem na oração: Senhor, eu não aceito isto. Quantas vezes você se colocou diante de Deus em oração, e a resposta de Deus foi: não faça isto. Esta era a primeira ordem, este era o primeiro mandamento, e você sabia que o não era não. Mas quem sabe por algum sentimento, quem sabe por alguma emoção, quem sabe por algo que os teus próprios olhos, a concupiscência dos olhos, chamassem a atenção, você tenha ido para uma segunda oração. Eu sou um homem de oração, eu sou um homem de muita oração. Cuidado com muita oração, porque se você já sabe que a resposta é não, não ore mais a respeito do assunto. Se Deus falou não, aceite o não como resposta. Eu vou dar alguns exemplos. Alguém já disse em algumas outras pregações, eu não ouvi, mas ouvi citações. Seria opposite. Não insista muito com uma coisa, porque quando você insiste com alguma coisa,
mesmo que ela não seja a vontade de Deus, Ele pode conceder isto a você. Quem já ouviu isso em alguma ministração aí? Deixa eu ver. Então, eu estou citando uma dessas pregações que você ouviu aí. Vou dar um exemplo. O que é uma primeira ordem e o que é uma segunda ordem? Eu vou falar, por exemplo, e acho que essa gravação não vai ficar muito boa, que eu estou movimentando muito aqui na pregação, ficar só gravando eu ficava parado, né? Me perdoe você, porque tem gente na igreja hoje, eu não consigo ficar calado, eu fico parado aqui, eu tenho que ficar me movimentando. Então, vou falar a respeito de relacionamento, por exemplo. Vou usar este exemplo aqui. Relacionamento para casamento, namoro. Vou falar sobre namoro. Existe um mandamento, um primeiro mandamento, existe uma ordem de Deus. Você, como ovelha de Jesus, sabe qual é a primeira ordem a respeito disto? Se você não sabe, pelo menos perguntou, se deu ao luxo de fazer pelo menos a primeira oração. Se você não fez, eu vou te dar qual é a primeira ordem de Deus a respeito desse assunto. A minha Bíblia Sagrada, não só em um único texto, vai deixar muito claro que não é vontade de Deus que um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, um filho de Deus, assuma um relacionamento de namoro com pensamento de casamento, porque cristão namora para casar-se, a menos que ele professe a mesma fé, que ele acredite no mesmo Senhor Jesus. A Bíblia chama isso de julgo desigual. Lá na antiga aliança, como a lei de Moisés era assim, e na nova aliança não é diferente. A Bíblia Sagrada diz que não existe comunhão entre as trevas e a luz. Mas eu me arriscaria em dizer que o tempo que nós estamos vivendo, boa parte dos denominados cristãos estão se arriscando na segunda ordem. Sabe por quê? Ah, pastor, ela é muito bonita, ela é inteligente, o senhor não sabe. Eu sei, é semelhante à oferta de Balaão. É mais, ofereceram mais agora. Mas pastor, eu posso ganhá-la para Jesus. E quem foi que falou que você tem poder de fazer um novo cristão, um novo nascimento? A Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E só Deus pode fazer um homem nascer de novo. E quem falou para você que Deus vai fazer alguém nascer de novo, se você vai exatamente na contramão da ordem primeira que ele deu, quando ele ensina que o relacionamento deve seguir as ordens e os ensinamentos da palavra de Deus. Mas aí então, um moço fala assim, vai me desculpar, Deus, eu vou orar. Vamos orar, vamos ficar. Peraí, não é não a resposta, não. Vamos fazer mais um tempo de oração. Você já sabe a resposta. Você já tem uma resposta. Você já tem uma primeira ordem. Você já tem um ensinamento. Vai orar a respeito de alguma coisa que Deus falou para não fazer. Você está perdendo tempo e corre ainda o risco de ouvir um sim de Deus, quando na verdade o que ele queria dizer era não. Deus falou que não é para fazer, mas você quer fazer, você quer muito, você se interessa muito. E porque você se interessa, Deus, de repente, o próprio Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, esse Deus que falou aqui nesse texto, vai dizer, é com ela que você quer? É ela que você está pedindo realmente? Eu tinha coisa melhor para você, tinha um plano melhor para você, mas é isso que você quer realmente? É nisso que você está interessado realmente? Se é isso que você quer, então vá. Observe que no mesmo momento que Deus disse vai, o anjo do Senhor se coloca na contramão para se opor neste caminho. Então é possível que Deus permita alguma coisa na contramão da sua palavra, por desobediência, mas você terá um adversário contra o qual não será capaz de prevalecer, de batalhar, porque está agindo numa segunda ordem. Eu poderia ficar aqui falando a respeito de dezenas de outros exemplos,
que se aplica nos dias que nós estamos vivendo. Eu citei um aqui, eu falei a respeito de relacionamento, quando a Bíblia Sagrada deixa claro, e se você é profeta de Deus, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, sabe que o que eu estou falando é uma verdade, mas que eu diria que é uma verdade que a maioria dos denominados cristãos dos dias que nós vivemos não aplica. Não aplica porque esta é a primeira ordem, eu prefiro a segunda ordem. Ah, mas o fulano lá tentou e deu certo, ele foi e casou e deu certo, o outro se casou com alguém que era da igreja e deu errado. Fica pegando coisas, experiências alheias e descaracterizando a palavra de Deus. Ele pergunta, você fecha com a minha palavra? A minha palavra serve para você? Ou você está interessado numa segunda ordem? Qual é a ordem que você quer? Esse não é o único texto da Bíblia Sagrada. Eu poderia falar a respeito do leão que mata o profeta. Você sabe muito bem. A ordem é esta. Você entra na cidade, você não come pão nessa cidade. E não volta pelo mesmo caminho de onde você veio. O profeta sabia disto. Mas aí tinha o profeta velho morando naquele lugar. Você já sabe da história. O filho daquele homem, profeta velho, escuta tudo, vê que aquele é um homem de Deus. Então o profeta velho dá uma ordem para aqueles meninos, dizendo, chama ele e fala que eu também sou um homem de Deus e que Deus me mandou falar que é para você comer pão na minha casa. Você já sabe que o profeta morreu, o profeta de Deus, o homem de Deus, morreu quando voltava pelo seu caminho, porque o próprio Deus se coloca enquanto ele está na refeição e diz, eu não te mandei que não comesse pão nesta cidade? Por que você desobedeceu a minha palavra? Por que você não prestou atenção na minha primeira ordem? Qual é a primeira ordem, querido? Você fecha com a primeira ordem? A Bíblia é o bastante para você? Ou você está interessado em algum outro tipo de revelação secreta? Você está interessado em alguma coisa um tanto mais mística, como o caso de Balaão? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas lá pode fazer isso, esse tipo de coisa. Os cristãos dizem que é errado, mas lá eles estão dizendo que pode. E Deus está trabalhando naquele lugar. É Deus que está trabalhando. Ei, não me interessa se Deus está trabalhando ou se Ele está deixando de trabalhar. O que quero saber é o seguinte, eu estou vivendo baseado na primeira ordem, eu estou vivendo baseado na vontade de Deus, como foi dito aqui nesta noite, no tempo da ministração do louvor, e foi dito também na canção que nós cantamos, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, é isso que quero ser. Poderia falar aqui a respeito do que o presbítero Adilson falou durante o louvor aqui, poderia falar sobre as igrejas multimilionárias, sobre fazer do evangelho uma causa de ganho, fazer do evangelho a mercantilização. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que aquela igreja está fazendo. Ela sustenta o asilo, ela sustenta, os fins justificam os meios. Vai para a filosofia, viu? A palavra de Deus é clara a respeito disto. Recebeste de graça dai. Não leve dinheiro nos seus alforjes, na sua bolsa, não leve. Tendo o que comer e o que vestir, esteja com isto contente. A palavra de Deus deixa claro que o evangelho, chamado de teologia da prosperidade, a ideia de que você pode negociar com Deus, isso está fora da palavra de Deus. Mas está dando certo, pastor. A pessoa está fazendo e está dando certo. Deus atende, Deus está respondendo. O camarada fez isso. Ei, aqui estava respondendo também. Deus falou, vai. É isso que você quer? Vai. E se eu entrar então na linguagem jovem, a coisa vai complicar ainda mais. Se for falar de usos e costumes, a coisa vai complicar ainda mais. O meu tempo está curto, eu não posso estender muito esta pregação. Quero fazer um pouco de oração com você ainda. Você que orou tanto pelo fim do corredor, acabou. Você conseguiu, eu não vou chamar para o corredor. Ó, a segunda ordem. Vai. É assim que você quer fazer? Faça. Pode ter certeza. Eu estou na contramão disto. Mas está permitindo? Está permitindo. Tem muita gente
que se acha profeta de Deus, que se acha homem de Deus, que se acha mulher de Deus, mas está ouvindo jumento falar. Depois, quando começa a ouvir jumento falando, não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que esse jumento está falando? É porque você é mais jumento que ele, é mais ou menos isso. Você não sabe ouvir, você não sabe entender. Quando Deus está falando que o não é não, e quando Deus está dizendo não vai por esse caminho, porque esse não é o caminho que eu escolhi. Verdadeiro cristianismo tem um caminho que é chamado de estreito, inclusive. Ele diz que o caminho é estreito e são poucos que caminham por ele. A porta é estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Então, esta é a ministração da chamada segunda ordem. Por que Deus se colocou na contramão deste homem? Porque ele já tinha dado a primeira ordem, era não vai, você não vai amaldiçoar esse povo. Quer ver o resultado? Ele foi, não conseguiu amaldiçoar o povo. Pior, abençoou o povo. Pior ainda, perdeu toda aquela proposta que tinha sido feita a ele, e se ele quis arranjar algum lucro, teve que fazer isso aqui que a Bíblia diz que ele fez. Teve que fazer negócios de mercador, teve que ensinar o cidadão a fazer o povo de Deus pecar, que é assim que acaba se tornando aquele que entra pelo caminho da segunda ordem. Seja crente de primeira ordem, feche com a palavra de Deus. Se você quer dar um aplauso para a palavra de Deus, faça isso em nome de Jesus.